pessoal, bom dia. A gente vai gravar aqui uma aula de revisão. Infelizmente a web ela não pôde ser executada porque sábado a gente tem uma certa dificuldade aqui no estúdio, mas eu fiz uma lista de revisão, postei para vocês e vou resolver alguns exercícios aqui dessa lista e também vou resolver alguns exercícios da apostila, né, que vão dar uma base melhor para vocês, para que vocês possam fazer a avaliação. Eu sei que o conteúdo é muito, então eu procurei separar exercícios mais específicos que vai dar uma base melhor, uma base mais ampla para vocês da disciplina que a gente está aí nesse período que é o cálculo 1. Tá? Uma disciplina muito boa, muito bacana, mas exige de vocês um certo grau de conhecimento de matemática básica e usando essa matemática básica dentro dos conceitos do cálculo 1, como eu já coloquei para vocês na primeira aula, tá bom? Então vamos começar, hoje é uma aula só de exercício, uma aula só de resolução de exercício, vou começar resolvendo alguns exercícios de limite. Então olha para essa equação, esse limite que nós temos aqui no quadro. Como que eu vou resolver um limite como esse? Como eu disse para vocês naquela primeira aula que a gente gravou, como que se começa a resolução de um exercício de limite? A primeira coisa a se fazer é você testar se vai acontecer ou se vai aparecer uma indeterminação. O que é uma indeterminação? É o zero dividido por zero, ou é não, nesse caso não seria indeterminação, mas o denominador ser igual a zero, porque é impossível você dividir um número por zero. Se der o zero dividido por zero, nós chamamos na matemática de indeterminação. Se der o zero elevado a zero, isso não é possível. Se der uma raiz negativa, a gente está fora do conjunto dos números reais. Então esses resultados que você vem encontrar, se isso aparece na resolução do limite, você tem que usar técnicas de fatoração, técnicas, diversas técnicas aí, multiplicar pelo conjugado, para tirar essa indeterminação. Tá? Então vamos a esse exercício aqui para vocês verem. Eu estou querendo calcular o limite de x ao quadrado mais x menos 2, quando dividido por x ao quadrado menos x, quando x tende a 1. Se eu fosse substituir direto aqui eu vou só mudar aqui para caneta, vou voltar lá no meu exercício. Se eu fosse substituir direto, eu teria o quê? Teria 1 ao quadrado mais 1 menos 2 dividido por 1 ao quadrado menos 1. Você já observa que de cara já aparece a indeterminação ou a impossibilidade de você resolver. Mas nesse caso aqui deu indeterminação. Olha em cima dá 1 ao quadrado 1 mais 1, 2, 2 menos 2, 0. Embaixo 1 ao quadrado 1 menos 1 dá 0. Então veja, indeterminação. Isso aqui não é possível a gente obter uma resposta para essa indeterminação. Isso pode ser qualquer resultado. Então esse é um exercício que a gente tem que usar uma técnica de fatoração. Por que fatoração? Porque nós temos ali uma equação de segundo grau e ela é facilmente fatorável, basta que você ache as raízes. Então a metodologia de se resolver é, você pega essa equação, x ao quadrado mais x menos 2, vamos procurar as raízes dessa equação, igualamos ela a zero, e aí você vai ter, calcula aqui o delta, vai dar 1, 4ac, 4 vezes 1, 4, 4 vezes menos 2 dá menos 8, mais 8, 1, mais 8, 9, é o delta da nossa equação. A gente vai então procurar as raízes, x é igual a menos b, dá menos 1, mais ou menos raiz de delta, que vai dar 3, dividido por 2 vezes a, que vai dar 2. Então daqui eu tiro que o x' da minha equação, uma das raízes, menos 1 mais 3 dá 2, 2 dividido por 2 vai dar 1, e aí o x duas linhas da minha solução, das raízes da minha equação, menos 1, menos 3, menos 4 dividido por 2, menos 2. Perdão. Portanto, eu posso escrever, então, que a minha função x ao quadrado, minha equação, mais x menos 2, pode ser reescrita a partir das suas raízes, fatorando ela da seguinte forma. Posso escrever como sendo x menos 1, que multiplica x mais 2. Então, eu vou reescrever lá na minha equação do limite
essa expressão fatorada. A que está embaixo, a que está no denominador, vamos trabalhar com ela também. Eu tenho no denominador x ao quadrado mais x, menos x, vou apagar aqui rapidinho, borracha, aqui, voltando para a caneta, então eu tenho aqui menos, eu não voltei, perdão, vou voltar aqui, vou voltar para a caneta, menos x, isso é igual a zero. Aqui tem várias formas de você fatorar. Você pode resolver a equação, uma equação de segundo grau incompleta, ou você pode simplesmente colocar o x em evidência, que eu acho que é o mais fácil. Então, colocando o x em evidência, vai ficar x que multiplica x menos 1. Tá? Isso aí é o que eu vou escrever igual a zero. Eu vou escrever isso no lugar dessa expressão que tem lá no limite. Ótimo, então veja, nós conseguimos fatorar as duas expressões, a expressão do numerador e a expressão do denominador. Vamos reescrever a equação. Limite de quem? X ao quadrado mais x menos 2. No lugar de x ao quadrado mais x menos 2, eu vou substituir por x menos 1, x mais 2. Vai ficar x menos 1, que multiplica x mais 2. Embaixo tinha x ao quadrado menos x. X ao quadrado menos x a gente vai substituir por x, que multiplica x menos 1. Vai ficar x, que multiplica por x menos 1. Certo? Beleza. Isso aqui, limite, quando x tende a 1. Pessoal, olha o que aconteceu quando a gente fez essa fatoração. Houve a possibilidade de simplificar o x menos 1 em cima com o x menos 1 embaixo. Sobrou então limite de x mais 2 dividido por x quando x tende a 1. Se você substituir o valor de 1 na expressão, na função que eu estou procurando o limite dela, você vai observar que a indeterminação vai desaparecer. Perdão, então vai ficar 1 mais 2 dividido por 1. 1 mais 2 dividido por 1, isso dá 3 dividido por 1. Então, resposta do meu limite, 3. Viu como é simples? Encontrou a indeterminação, muda a forma de resolver a questão, procure fazer uma fatoração que vai resolver o seu problema facilmente. Olha essa expressão, essa aí, se você só observar rapidamente, você observa novamente que vai aparecer a indeterminação. Por quê? Limite raiz de x ao quadrado mais 100 menos 10 dividido por x ao quadrado quando x tende a zero. De cara, o x está no denominador, e se o x for zero, isso já vai ser impossível. Se você substituir em cima e embaixo, vai dar zero dividido por zero. Esse tipo de equação ela é muito comum aparecer nos cálculos de limite. Essas equações, normalmente, não falo que é sempre, mas normalmente quando você tem raiz, a saída melhor é se multiplicar pelo conjugado. Então eu vou multiplicar aqui, pessoal, pelo conjugado. O que é o conjugado? É essa expressão com o sinal invertido. Então vai ficar raiz de x ao quadrado mais 100. Né? Olha, ali está menos. Eu vou multiplicar por mais 10. Né? Raiz de x ao quadrado mais 10. Eu troquei o sinal ali do termo. E vou dividir pela mesma expressão, para mim não alterar a expressão que eu estava querendo calcular o limite. Vai ficar raiz de x ao quadrado mais 100 mais 10. Então eu não alterei, porque isso aqui dividido por isso, aliás, essa expressão dividida por essa, né, vai dar 1. Eu não altero a minha equação. O que você vai fazer agora? Você vai multiplicar, vai fazer a propriedade distributiva, ó, esse vezes esse vezes aquele, esse vezes esse vezes aquele. Então, para ganhar tempo, eu já vou fazer mais direto aqui, tá bom? Para não ficar tendo que multiplicar essa expressão o tempo todo, vou fazer o seguinte, eu vou fazer direto. Essa expressão por essa vai dar como resultado x ao quadrado mais 100 menos 100. Vai dar exatamente isso, tá? X ao quadrado mais 100 menos 100 dividido
em cima dá isso, embaixo vai dar o quê? Dá x ao quadrado, e aí multiplico pela raiz, ó, x ao quadrado mais 100, fechou a raiz, mais 10. O x ao quadrado está multiplicando por toda essa expressão. Em cima ali, o x aqui tendendo a zero. É importante a gente tomar cuidado com a escrita, né? Quem é professor, sempre seguir, não quem também não é, que vai ser professor, sempre continuar, enquanto você estiver escrevendo o limite, manter a escrita da tendência do limite ali. Então, se você observar, isso aqui vai simplificar, o que vai sobrar? Vai sobrar o limite de quem? De x ao quadrado dividido por x ao quadrado, que multiplica raiz de x ao quadrado mais 100, fechou a raiz, mais 10. Então vai dar isso aqui, x tendendo a zero. Só olha que interessante, vai simplificar, ó, x ao quadrado por x ao quadrado, porque aqui embaixo ele está multiplicando. Então, reescrevendo o que sobrou o quê? Sobrou 1 em cima, dividido, tá? 1 em cima dividido por, passar esse fio para cá, aqui senão a gente vai juntar ele. Dividido por raiz de x ao quadrado, mais 100, fechou a raiz, mais 10. Só sobrou isso, quando o x tende a zero. Se você substituir o valor do x nessa expressão que lhe restou, o que vai acontecer? Vai acontecer que vai desaparecer a indeterminação. Vai ficar 1 dividido por 0 ao quadrado mais 100, vai dar raiz de 100, mais 10. Raiz de 100 é 10, 10 mais 10 dá 20, isso aqui deu 1 sobre 20. Resposta do nosso limite. Boa questão de prova, não é? Pois é, fiquem atentos aí. Outra expressão que também acontece é a indeterminação. Trouxe algumas polinomiais para a gente poder entender como que essas expressões, né, podem ser resolvidas. E existem milhares de modelos de questões diferentes. O que importa é você entender o processo de resolução dessas questões. Pessoal, x tendendo a 5, aqui já daria 5 ao quadrado, 25 menos 25. Então eu preciso fatorar isso aqui, ó. Fatorar x ao quadrado menos 25. Como que eu fatoro, professor? Igual a zero, né? Equação polinomial igual a zero. Acha as raízes, então que você vai ter x ao quadrado igual a 25. X é igual a raiz quadrada de 25. Não esquecer, pessoal, isso aqui é mais ou menos 5. Então eu posso reescrever a equação x ao quadrado menos 25 como sendo um produto de x mais 5 que multiplica x menos 5. E é isso que eu vou fazer lá no meu limite. Eu vou reescrever o meu limite. No lugar de x ao quadrado menos 25, eu vou escrever essa expressão fatorada. Ficando então, limite em cima, x menos 5, embaixo, x mais 5, que multiplica x menos 5, x tendendo a 5. Pessoal, olha que maravilha, ó, isso aqui, ó, simplifica com isso. X menos 5 dividido por x menos 5 vai dar 1. Restando para nós, então, 1 dividido por x mais 5. Pessoal, 1 dividido por x mais 5, quando o x tende a 5, desapareceu a indeterminação. Se você substituir, vai dar 1 sobre 5 mais 5, dá 10. Nossa resposta, 1/10. Tranquilo? Esse também é um exercício que dá indeterminação, né? Eu falei para vocês na primeira aula dos limites tendendo ao infinito ou limites infinitos. Aqui eu tenho um limite tendendo ao infinito. Então, se eu substituir x tendendo a menos infinito nessa expressão, eu vou ter menos infinito à quinta, menos infinito à quarta, menos infinito ao cubo, dividido por 3 vezes menos infinito à quarta, mais menos infinito ao quadrado. Com certeza, pessoal, isso aqui vai dar infinito dividido por infinito. Outra indeterminação. Isso não pode acontecer, isso é impossível de ser encontrado uma solução para infinito dividido por infinito.
Então, qual é a técnica, qual é a metodologia de se resolver essas expressões, esses limites? Faz o seguinte, você vai pegar a variável com o maior expoente na expressão e vai colocar ela em evidência. Então, como assim, professor, em evidência? Assim, ó, x à quinta é o maior. Eu vou colocar ele em evidência aqui. Vou escrever. Bom, aqui tinha 5x à quinta. O x à quinta saiu, ficou 5. Aqui tem 4x ao quadrado. Eu coloquei x à quinta em evidência. Ah, isso é possível? É possível. Deixa você multiplicar 4 dividido por x. Ah, professor, isso aí vai voltar a ser 4x à quarta? Vai. Quando eu multiplicar x à quinta vezes 4 sobre x, vai ficar 4x à quinta dividido por x. E aí eu simplifico. X à quinta, o 5 menos 1 vai dar 4. Então vai voltar a ser 4x à quarta. Entendeu? Eu sempre vou dividir de maneira a encontrar o que eu tinha antes. Mais 3x ao cubo. Vai ficar 3 dividido por x ao quadrado. Mais 4. Vai ficar 4 sobre x à quinta. Fechou? Dividido, tudo isso dividido, embaixo eu vou fazer a mesma coisa. Vou pegar o termo de maior expoente, ou pegar a expressão, a variável com maior expoente e colocar em evidência. Então vai ficar x à quarta em evidência, e aí aqui ficaria menos 3, mais, olha, ele está x ao quadrado, então vou multiplicar por 1 sobre x ao quadrado, menos 1 sobre x à quarta. Tá aí, colocando em evidência, o x à quarta vai sobrar isso aí. Quando x tende a menos infinito. Bom, quando o x tender a menos infinito, o que vai acontecer? X tender a menos infinito, esse termo aqui, parou de escrever, esse termo tende a zero, esse termo tende a zero, esse termo tende a zero, esse tende a zero, esse tende a zero. Todos os termos divididos por x, eles vão dar zero, porque o x está tendendo ao infinito. Basta você pensar assim, ó, dificuldade de interpretar, faz aqui no cantinho. Eu tenho aqui 1 sobre x, e aqui eu tenho x. Se o x for 1, vai ficar 1 sobre 1. Se o x for 10, vai ficar 1 sobre 10. Se o x for 20, vai ficar 1 sobre 20. Se o x for 100, vai ficar 1 sobre 100. 1 sobre 1 é 1. 1 sobre 10 é 0,1. 1 sobre 20, dá 0,0 alguma coisa. 1 sobre 100 dá 0,01. Tá vendo? Ó, esse valor aqui é cada vez menor, ele está tendendo a zero. Então essas expressões 4 sobre x, 4 sobre x ao quadrado, elas todas vão tender a zero. E aí você pode simplificar aqui, ó, x à quinta com x à quarta. Se eu reescrever de novo, o que sobrou? Sobrou 5x em cima, dividido por menos 3 embaixo, quando x tende a menos infinito. Está vendo que embaixo não tem mais a variável, então não vai dar mais infinito por infinito. Ficou 5x sobre menos 3, porém o x está tendendo a menos infinito. Então eu vou ter 5 vezes menos alguma coisa muito grande, um número muito elevado, dividido por menos 3. Então isso aqui vai dar como resposta mais infinito. Não é só você fazer uma tabelinha, você vai entender por que vai dar mais infinito. Aqui você tem 5x sobre menos 3. Se o x for 1, aliás, o x está tendendo a menos infinito. Então, se o x for menos 1, isso aqui vai dar 5 vezes menos 1, menos 5. Menos 5 dividido por menos 3 vai dar 5 terços. Se o x for... Aliás, aqui é a variável x, né? Aqui é a variável x. Aqui é a variável x, não tem esse menos, aqui seria menos 1. Se fosse menos 10, daria 5 vezes menos 10, menos 50 dividido por menos 3. Daria menos 50
mais 50 terços. Então, ó, 5 terços mais 50 terços, se aqui fosse menos 100, eu estou obedecendo aqui, ó, x tendendo a menos infinito, que daria mais 500 sobre 3, tá vendo? Esse lado aqui, ele está tendendo a um valor muito alto positivo. A interpretação que nós temos é que esse valor aqui tende a mais infinito. Quando esse camarada aqui tende a menos infinito. Tá? Essa é a interpretação que temos. Beleza. Olha lá, os limites trigonométricos. Limites trigonométricos, você tem que lembrar de duas coisas. Que o limite de seno de x sobre x, quando x tende a zero, isso vale 1. E o limite de 1 menos cosseno de x dividido por x, quando x tende a zero, isso vale 1. Tá? Você precisa lembrar esses dois conceitos aí. Ok, lembrando esses dois conceitos, vamos trabalhar nesses limites trigonométricos. Limite tangente 2x sobre x. O que é tangente de 2x, meus caros? Tangente é seno de 2x sobre cosseno de 2x. Vou substituir lá no limite. Então vai ficar limite em cima seno de 2x sobre cosseno de 2x dividido por x, quando x tende a zero. Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Você vai ter limite de seno 2x sobre cosseno de 2x, que multiplica 1 sobre x. Ótimo, quando x tende a zero. Pessoal, se eu fizer uma separação rápida aqui, vai aparecer o seguinte, limite, ó, vamos escrever seno de 2x sobre x, trazendo o x para cá, e o cosseno vai para lá. 1 sobre cosseno de 2x. Multiplicação, eu posso fazer isso, né? Veja, apareceu aqui, ó, quando x tende a zero. Apareceu o seno de 2x sobre x. Eu vou apagar esse termo do lado aqui, só para a gente poder tirar, usar mais o quadro aqui, tá? Olha só, como que eu vou fazer para que esse seno de 2x sobre x entre na propriedade do limite? Como que eu vou fazer isso? Veja bem a jogada que a gente faz. Eu tenho isso aqui, ó. Limite, vou fazer separado aqui, de seno de 2x sobre x, quando x tende a zero. Veja que esse seno de 2x sobre x, ele não está na propriedade. O que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar em cima por 2, embaixo por 2. Ficando, então, limite de 2, seno de 2x sobre 2x. Esse aqui é um número, é uma expressão constante, quando x tende a zero. Limite de uma constante é a própria constante. Então, dentro dessa propriedade, eu posso escrever limite de 2, quando x tende a zero, vezes limite de seno de 2x dividido por 2x, quando x tende a zero. Vê que esse aqui entrou na propriedade. Limite de seno de 2x sobre 2x quando x tende a zero, isso vale 1. E limite de 2 quando x tende a zero, isso é 2. Limite de uma constante é a própria constante. Ou seja, pessoal, que conclusão que eu cheguei? Que esse limite aqui vale 2. Né? 2 que multiplica 1 dá 2. E aqui ficou 1 sobre cosseno de 2x quando x tende a zero. Se o x for zero, vai ficar cosseno de zero. Cosseno de zero é 1. Então vai ficar 1 sobre 1, que vai dar 1. Isso aqui vale 1. Conclusão,
limite da tangente 2x dividido por x dá 2. Bom, precisa lembrar dessas propriedades. Vamos para o próximo. Olha esse aqui, bacana. Questão que já caiu em prova minha aqui da Universidade Federal. Mas é uma questão bem tranquila de se resolver. Eu tenho o limite de x mais x cosseno de x dividido por seno de x cosseno de x. Qual que é a jogada, meus caros? A jogada é a seguinte. Limite, coloco o x em evidência em cima. Kx que multiplica 1 mais x, mais cosseno de x, que o x você colocou em evidência, né? Dividido cosseno de x. Olha aí o que apareceu na nossa expressão. Pessoal, isso aqui que está em cima no meu numerador é um produto. Um produto eu posso separar, né, em duas frações com o mesmo denominador. Propriedade matemática básica. Então eu posso reescrever isso aí como sendo x dividido por seno de x cosseno de x, o x tendendo a zero, né, vezes 1 mais cosseno de x dividido por seno de x cosseno de x, que não é vezes, né? Que é mais, certo? Eu posso, aliás, eu não precisava nem fazer isso, eu não precisaria nem fazer isso, perdão, estou cometendo um pequeno deslize aqui, que eu vou corrigir com vocês. Eu não preciso escrever essa expressão aqui novamente, eu vou refazer para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Cadê a borrachinha? Cadê a caneta? Aqui a caneta. Ficou x sobre seno de x cosseno de x vezes 1 mais cosseno de x. Eu vou colocar aqui, ó, dividido por 1. Veja, se você multiplicar essa fração por essa, você volta a ter aquilo que você tinha lá em cima. Então, x que multiplica 1 mais cosseno de x está ali. Seno de x cosseno de x que multiplica por 1 está aqui. Ok? Eu ainda poderia fazer melhor. Para ficar mais bonito ainda, eu poderia reescrever isso aí, que é uma coisa mais elegante, assim, ó. X sobre seno de x, não vamos esquecer de colocar aqui x tendendo a zero, vezes 1 mais cosseno de x dividido por cosseno de x. Ok? Muito bom. Pessoal, isso aqui, ó, essa expressão aqui também entra na propriedade. Tá? Isso aqui, x sobre seno de x, entra na propriedade. Isso vai dar 1. Daqui a pouco eu vou explicar por que isso dá 1. E 1 mais cosseno de x sobre x, quando x tende a zero, vai ficar assim, ó, 1 mais cosseno de zero, quanto que é cosseno de zero? É 1. Então, 1 mais 1, 2. Cosseno de zero embaixo dá 1. Isso aqui, 2 dividido por 1, vai dar 2. Mas vamos entender melhor por que esse aqui dá 1. Então, você tem, ó, limite de x sobre seno de x, quando x tende a zero. Eu posso inverter essa fração e elevar um expoente menos 1. Vocês concordam comigo? Então, eu posso fazer assim, ó, limite de seno de x sobre x elevado a menos 1 quando x tende a zero. Sempre que eu preciso inverter uma fração, eu mudo o sinal do expoente da fração. Então aqui tem x sobre seno de x elevado a 1. Se eu inverter a fração para cair na propriedade, fica seno de x sobre x elevado a menos 1. O limite, as propriedades de limite me permitem levar o limite para dentro da fração, para dentro do expoente. Então isso aqui pode ser reescrito assim, ó, tudo elevado a menos 1 de quem? De limite de seno de x sobre x, tudo elevado a menos 1, quando x tende a zero, né? A zero. Pessoal,
limite de seno de x sobre x quando x tende a zero é 1. Então você fica com 1 elevado a menos 1. Quanto que é 1 elevado a menos 1? É o próprio 1. Tá? Então por isso que esse x sobre c de x entra também na propriedade do limite. Tranquilo? Opa, voltei para frente. Olha aqui, ó, seno de 5x sobre x. Fácil de resolver. Eu vi um aluno uma vez resolvendo, abrindo o seno de 5x, usando a propriedade da soma de arcos, mas não precisa. Veja o que você vai fazer. Multiplica por 5 em cima e por 5 embaixo. Pessoal, mas eu não estou alterando a minha expressão? Não, porque 5 dividido por 5 dá 1. 1 que multiplica a expressão não muda nada. E por outro lado nos ajuda bastante. Veja o que aparece. Ó. Aparece 5 seno de 5x dividido por 5x quando x tende a zero. Posso separar em dois limites. Posso escrever assim, ó, limite de 5 quando x tende a zero vezes limite de seno de 5x dividido por 5x quando x tende a zero. Tá vendo? Limite de uma constante é a própria constante. Isso aqui vai dar 5. Limite de seno de 5x sobre 5x cai na propriedade. Isso aqui dá 1. 5 vezes 1, 5. Perfeito? Simples demais. Opa, para frente. Eu trouxe essas tabelas, inclusive na prova, semana que vem. Vocês podem usar as tabelas de derivadas, tá? Eu vou ver se eu consigo disponibilizar para vocês uma tabela que vocês possam usar na prova. Mas se eu não conseguir disponibilizar, vocês podem usar essas tabelas que estão no capítulo 3 do nosso material didático. Aqui são algumas regras de derivação, como escrever. Então, eu estou falando aqui, ó, a derivada de uma função, como representar. Se eu tenho duas funções, a soma de duas funções é a soma das duas derivadas. Se eu tenho uma constante multiplicada por uma função, eu não derivo a constante, eu só derivo a função. Se eu tenho um produto de duas funções, como que eu derivo esse produto? Derivo a primeira função, vou repetir a segunda, mas vou conservar a primeira e vou derivar a segunda. Isso aqui se chama regra do produto. Sempre que eu tiver um produto de duas funções. Exemplo, eu tenho x ao quadrado vezes seno de x. Produto de duas funções. Quem seria o meu u? Meu u seria x ao quadrado. Quem seria o meu v? Meu v seria seno de x. A regra do quociente, u dividido por v, como é a regra do quociente? Repete a segunda, deriva a primeira, ou seja, deriva de cima, repete a de baixo, menos, e se inverte. Repete a de baixo e deriva de cima, repete a de cima e deriva de baixo, dividido pela de baixo ao quadrado. Onde que eu teria um exemplo de função assim? X ao quadrado sobre seno de x. Quem seria o meu u? O meu u seria x ao quadrado, o meu v seria seno de x. E aqui é a regra da cadeia, né? Uma função composta. Quando eu tenho uma função dentro da outra, eu derivo a de fora e multiplico pela derivada da de dentro. Um exemplo, seno de x ao quadrado mais 1. Tenho duas funções aqui. Eu tenho a função seno, que é a de fora, e tenho a função de dentro, que é x ao quadrado mais 1. Nesse caso, aplicaria-se essa regra. Ok? Mais algumas, aqui são derivadas diretas, né? A derivada de uma função elevada a um expoente qualquer. Esse aqui é o caso do x ao quadrado, né? Se você resolve, são 2x elevado a 2 menos 1 vezes a derivada de x. Então, isso aqui daria 2x
derivada de x é 1. Então a resposta seria 2x. Perfeito? E assim vale para todas as regras. Quando eu tenho uma constante elevada a uma variável, aí tem essa regra, eu pego a constante, elevo essa variável, multiplico pelo logaritmo de a vezes a derivada da função. Se eu tivesse 2 elevado a x, como que seria a derivada de 2 elevado a x? Entraria nessa regra aqui. 2 elevado a x é ln de 2 vezes 1. U elevado a v, então isso aqui é uma regra mais pouco cobrada, mas você tem uma função elevada a outra. Tipo assim, você tem x elevado a seno de x. Então essa função entraria nessa regra aqui. Aqui eu tenho o logaritmo de uma função na base conhecida. Está aqui a regra derivada do logaritmo. A exponencial, logaritmo da exponencial neperiana. Está aqui as funções trigonométricas, derivada do seno, da cosseno. Derivada do cosseno dá menos seno, derivada da tangente dá secante, derivada da cotangente dá menos cossecante ao quadrado, derivada da secante dá secante vezes tangente, derivada da cossecante dá menos cossecante vezes cotangente, derivada do arcosseno dá a derivada da função dividida pela raiz de 1 mais igual ao quadrado, do arco cosseno, está aqui a função, a derivada direta, do arco tangente, está aqui a derivada. De que forma a gente vai trabalhar essas derivadas. Do arco tangente, também, do arco cotangente, do arco cossecante, do arco secante e do arco cossecante. Essas são mais raras de acontecer, mas quando vocês estiverem fazendo disciplinas, por exemplo, de equações diferenciais, essas derivadas elas aparecem bastante. Ok? Vamos derivar então essa aqui, ó. Olha essa camarada aqui. Aqui tem uma derivada direta, né? Derivada da exponencial. Vou escrever a derivada da exponencial aqui para vocês. Ó. A derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x vezes a derivada de x. Quando a gente coloca esse apóstrofe aqui, é porque a gente está dizendo que a gente vai derivar. Porém, e elevado a x, a derivada é própria função vezes a derivada do expoente. A derivada do expoente, a derivada de x dá 1. Então vai ficar e elevado a x vezes 1. E elevado a x vezes 1 dá o próprio e elevado a x. Porém, ali no meu exercício tem o e elevado a menos x. O que vai mudar? Vamos fazer aqui, ó. E elevado a menos x, vou derivar esse camarada. Como que é a regra? Repete a exponencial e multiplica pela derivada do expoente, derivada de menos x. Isso vai dar e elevado a menos x. Quanto que é a derivada de menos x, pessoal? Menos 1. Então isso aqui vai ficar menos e elevado a menos x. Essa derivada de e elevado a menos x. Vamos voltar aqui para o meu exercício. Quanto que é a derivada de g de x? Vai ser g' de x. Isso aqui é um produto. Deriva a primeira, conserva a segunda, mais, conserva a primeira, deriva a segunda. Vou derivar a primeira. Quanto que é a derivada de 1 mais x? É a derivada de 1 mais a derivada de x. A derivada de uma constante é 0. A derivada de x a gente já viu que é 1. Então, a derivada de 1 mais x dá 1. Então, deriva a primeira, conserva a segunda. Mais, conserva a primeira, 1 mais x, e deriva a segunda. Olha aqui, ó, derivamos a segunda. Qual que é a derivada de e elevado a menos x? É menos e elevado a menos x. Então, vou colocar um parênteses, menos e elevado a menos x. Beleza? Vamos agora, então, pelo menos tentar organizar essas variáveis aí. Vai ficar g' de x igual. Aqui fica só o e elevado a menos x. Mais vezes menos vai dar menos. 1 mais x e elevado a menos x. Então, eu vou escrever o e elevado a menos x primeiro, que aqui
1 mais x. Você concorda comigo que o e elevado a menos x, ele pode ser colocado em evidência? Então vai ficar g' de x igual e elevado a menos x, que multiplica. Aqui ficou 1, aqui ficou menos 1 mais x. Olha que beleza, ó, esse 1 com esse 1. Esse menos deixa o x negativo. Então vai ficar g' de x igual. O que sobrou aqui foi só menos x. Então vai ficar menos x e elevado a menos x. Essa é a derivada daquela função, tá? Menos x e elevado a menos x. Lembrando que esse lado aqui eu fiz daqui para cá só para vocês entenderem, né? Eu sempre faço dessa forma para mim não me perder. Ah, tem uma função aqui que é uma derivada direta, faz ela ali no cantinho, te ajuda a hora que você vai calcular aqui a sua derivada do produto. Então, uma questãozinha muito boa também. Outra questãozinha para usar a regra do produto. Aqui, pessoal, eu vou fazer outra coisa aqui no cantinho para vocês entenderem. Tá vendo que apareceu uma raiz 1 mais 5x ao quadrado? Vou escrever essa função aqui, ó. Raiz 1 mais 5x ao quadrado aqui. Como que eu derivo essa expressão? Toda raiz, para que você possa derivar, você precisa passar ela para uma potência. Eu consigo escrever uma raiz usando a expressão lá da exponenciação. Basta você fazer o quê? Isso aqui é 1 mais 5x ao quadrado elevado a quanto? Meio. Eu quero derivar isso aqui. Tá? Se fosse raiz cúbica, seria 1/3. Se fosse raiz quarta, seria 1/4. Raiz quadrada, 1/2. Ok? Vamos derivar agora. Isso aqui entra na regra da função composta. Você precisa derivar a função de fora e multiplicar pela derivada da função de dentro. A função de fora é representada pelo expoente. Então, como que eu vou derivar? Eu vou descer o meio, tá? Vou descer o meio. Vou repetir toda a base, 1 mais 5x ao quadrado. Lembra que eu tenho que subtrair 1 do expoente, então vai ficar meio menos 1 vezes a derivada do que está dentro da função. Derivada de 1 mais 5x ao quadrado. Derivada de 1 é 0. Derivada de 5x ao quadrado vai dar 10x. Vamos melhorar essa expressão. Isso aqui vai dar, esse 10 com esse meio vão simplificar. Vai ficar então 5x. Né? Trazendo esse 10x para cá. Que multiplica 1 mais 5x ao quadrado, meio menos 1, menos meio. Meio menos 1, menos meio. Menos meio não é bom ficar, então a gente vai passar ele para o seu denominador. Vai ficar 5x, 1 sobre, a gente inverte, né? 1 embaixo e essa expressão em cima. Então a expressão fica embaixo, 1 fica em cima. 1 mais 5x ao quadrado elevado a meio positivo. Vamos voltar para a raiz. Não podemos esquecer de voltar para a raiz. Então isso aqui vai ficar 5x dividido por raiz quadrada de 1 mais 5x ao quadrado. Olha aí que coisa mais bacana, isso é maravilhoso, né? A matemática é brilhante. Então, desculpa, a derivada de 1 mais 5x ao quadrado dá 5x dividido pela raiz quadrada de 1 mais 5x ao quadrado. Fantástico, então fizemos essa derivada separada para nos ajudar aqui, ó. O que nos ajudar aqui? Quero derivar essa função. Então, f' de x vai ser, deriva a primeira, repete a segunda. Tá? Derivou a primeira, 2 mais 3x. Ó, pessoal, a derivada da constante, de um número sozinho, é sempre 0. Aí então vai ficar 0
mais a derivada de 3x ao quadrado. E você desce o 2, dá 6x. É a derivada da primeira. Repete a segunda. 1 mais 5x ao quadrado. Mais, aí você vai repetir a primeira. 2 mais 3x ao quadrado. E vai derivar a segunda. Quando você vai derivar a segunda, você já fez aqui do lado. 5x dividido pela raiz de 1 mais 5x ao quadrado. Perfeito, né, pessoal? Muito bacana. Vocês acham que dá para simplificar alguma coisa aí? Eu acho que não, né? A menos que a gente coloque aí o x em evidência, não sei. Eu acho que não daria para simplificar, não. Talvez tirar o mínimo, mas vai só complicando. Às vezes. É melhor, às vezes, nem mexer. Mas eu vou fazer mais uma passagem rápida aqui, ó. Vou escrever 6x, raiz de 1 mais 5x ao quadrado, mais, e aqui, ó, 5x vezes 2 vai dar 10x, mais 5x vezes 3x ao quadrado vai dar 15x ao cubo. Isso tudo dividido por raiz de 1 mais 5x ao quadrado. Às vezes não melhora, às vezes só piora. Agora, se você tirasse o mínimo, né? O mínimo dessa expressão toda aí. O que você vai encontrar? O mínimo da expressão toda da raiz de 1 mais 5x ao quadrado. Isso aqui dividido por 1, né? Raiz de 5x, de 1 mais 5x ao quadrado dividido por 1 dá ele mesmo. Multiplicado pelo de cima, quando eu multiplicar uma raiz pela outra, a raiz desaparece. Vai ficar 6x, que multiplica 1 mais 5x ao quadrado. A raiz desaparece. Ele dividido por ele vai dar 1, vai ficar mais 10x mais 15x ao cubo. Se eu errar algum sinalzinho, algum expoente, vocês me perdoem, porque é muita letrinha, muito número, tá? Isso aí na prova vocês não podem errar, né? O professor pode, mas vocês não podem, sacanagem. Vamos passar esse 6x aqui para dentro, ó. Vai ficar 6x mais 6 vezes 5. 6 vezes 5, 6 vezes 5, 6 vezes 5, 30, né? Mais 6 vezes 5, 30. X ao quadrado. Mais 10x mais 15x ao cubo dividido pela raiz de 1 mais 5x ao quadrado. Pessoal, dá para fazer mais, eu acho que tem mais um espacinho aqui que daria para a gente brincar mais um pouquinho. Dá para juntar esse 6x com esse 10x, e aí é um hábito que nós temos de colocar o maior expoente no início, né? Então vai ficar assim, vai ficar 15x ao cubo mais 30x ao quadrado, 6 mais 10 mais 16, dividido pela raiz de 1 mais 5x ao quadrado. Tá aí. Tem muitos alunos que me perguntam, só onde eu devo parar? Né? Aonde eu devo? A gente está aqui, perdão, simplesmente estudando a técnica de derivar produto, a técnica de usar essas derivadas. Existem várias aplicações para essas técnicas, né? O cálculo é como se fosse uma ferramenta que você vai utilizar em outras disciplinas, equações diferenciais, matemática aplicada, enfim, matemática financeira. A gente está aprendendo a técnica de como derivar, de como resolver esses problemas. Se você às vezes está resolvendo um problema mais prático, aí você chega numa derivada como essa, isso vai ter uma aplicação. Então aqui às vezes não tem muito o que te dizer, se você tivesse parado aqui, estava certo? Estava. Mas se você, aí depende, né? Se você está fazendo uma prova de múltipla escolha, até onde que a expressão chega, não dá para falar muito até onde você deve ir. Eu procuro dizer o seguinte, vá até a expressão mais simples. Eu não falei um pouco, vou falar agora, um pouco sobre derivada
derivada segunda, derivada terceira, você pode calcular quantas vezes você necessitar a derivada de uma função. Então ali eu tenho a função h 2x dividido por x ao cubo mais menos 2x elevado ao quadrado. Eu quero calcular a segunda derivada dessa função. Primeiro vamos calcular a primeira derivada. Então eu vou calcular a primeira, fica como tarefa para vocês calcularem a segunda. Vou dizer como é. Você tem a função 2x dividido por x ao cubo menos 2x. E essa função está elevada ao quadrado. Como que eu vou derivar? Eu preciso derivar a função de fora e multiplicar pela função de dentro. Isso é uma derivada da função composta. Então vai ficar h' de x. Quem é a função de fora? Representada pelo expoente. Vai ficar 2 vezes a base toda, 2x dividido por x ao cubo, é menos, né? Menos 2x elevado a 1, né? Elevado a 1. Vezes a derivada, eu vou indicar aqui, de 2x dividido por x ao cubo menos 2x. Vezes a derivada dessa função. Bom, precisamos então calcular a derivada. Eu preciso calcular a derivada de 2x dividido por x ao cubo menos 2x. Calcular essa derivada. Está vendo que é um quociente, é uma fração? Como é que você vai proceder a derivada dessa função? Você deriva a função de cima, repete a função de baixo, depois menos, repete a função de cima, deriva a função de baixo, ok? Vou continuar aqui, que senão não acabei. Deriva a função de cima é 2x, a derivada dá 2. Repete a de baixo, x ao cubo menos 2x, menos, agora você repete a de cima, 2x, e deriva a de baixo, x ao cubo menos 2x, é uma subtração, você deriva termo a termo, x ao cubo dá 3x ao quadrado, 2x dá 2, fechou? Isso tudo dividido por x ao cubo menos 2x ao quadrado. E aí você vai perceber que dá para colocar algumas coisas em evidência, né? Quando você multiplicar aqui, dá para simplificar um pouco mais. Vai ficar 2x ao cubo, aliás, vai ficar ali 2x ao cubo menos 4x, e aqui vai ficar menos 2 vezes 2x vezes 3x, vai ficar 6x ao cubo. E aqui 2x vezes 2 menos vezes menos vai dar mais 4x. Isso tudo dividido por x ao cubo menos 2x elevado ao quadrado. Olha aqui para vocês verem, 2x ao cubo menos 6x ao cubo vai dar menos 4x ao cubo. Menos 4x mais 4x era dividido por x ao cubo menos 2x elevado ao quadrado. Então, essa derivada aqui que eu estava precisando fazer é essa resposta aqui. Então agora a gente vai escrever essa resposta aí. H' de x vai ser 2, que multiplica 2x dividido por x ao cubo menos 2x, vezes essa derivada, que é menos 4x ao cubo dividido por x ao cubo menos 2x elevado ao quadrado. Essa é a derivada primeira. E aí, eu vou deixar uma tarefa para vocês, que é uma tarefa difícil. Vocês vão derivar de novo a segunda derivada, 2 apóstrofes. Agora você tem um problema, né? Você tem um produto, então você vai derivar o primeiro, conservar o segundo, mais, conserva o primeiro e deriva o segundo. E aí quando você for derivar o primeiro, você vai derivar um quociente.
conserva, quando você for derivar o segundo, você vai derivar um quociente. Vai dar uma expressão gigantesca. Infelizmente eu não posso fazer porque o meu espaço aqui não cabe. Então fica para vocês como tarefa, tá bom? Outro exercício agora é de aplicação de derivada, né? Uma partícula se desloca sobre um eixo, de modo que o espaço percorrido em metros após um intervalo de tempo de t minutos é dado pela função. Então você tem a função do espaço. A função do espaço, S, é igual a 5t dividido por 4t² mais 16. Qual a velocidade da partícula após 1 minuto? Qual a velocidade da partícula após 2 minutos? Qual a velocidade da partícula após 4 minutos? Interprete o sinal da resposta. Velocidade, desculpa, é ΔS, ΔS, ΔX, tanto faz, né? ΔX sobre ΔT. Só como ele está querendo saber a velocidade instantânea, e aí a gente entra na propriedade de limites. A velocidade instantânea, você quer a velocidade média. A velocidade instantânea que ele quer é o limite de quem? De ΔX sobre ΔT, quando esse ΔT vai diminuindo e tendendo a zero. Isso aqui é a definição de derivada que nós temos. Então a conclusão que eu chego é que a velocidade é a derivada da posição em relação ao tempo. Tá? Podem escrever isso aí. A velocidade de uma partícula é a derivada da função em relação ao tempo. Ótimo, se a velocidade instantânea é a derivada da função em relação ao tempo, e eu já tenho uma função, então eu preciso achar a função da velocidade. O que vocês vão fazer? A velocidade da partícula é a derivada do espaço em relação ao tempo. Então você vai derivar essa função. Eu vou deixar um espaço aqui para fazer. 5t dividido por 4t² mais 16. Então eu tenho uma função S, que é 5t dividido por, vou voltar aqui que eu já esqueci, 4t² mais 16. 4t² mais 16. Deriva esse cara, derivar em relação ao t. É uma função quociente. O que você vai fazer? Deriva de cima, 5, conserva de baixo, 4t² mais 16. Menos, conserva de cima, 5t, deriva de baixo, 4t² mais 16. Derivada de 4t² dá 8t. A derivada de 16 é uma constante, dá zero, não precisa nem escrever. Dividido, 4t² mais 16 ao quadrado. A regra diz que tem que elevar ao quadrado. A gente pode simplificar aí, o S' de t vai ser, vamos passar esse 5 para dentro, vai ficar 5 vezes 4, 20t², 20t², 5 vezes 16, 5 vezes 10, 50, 5 vezes 6, 30, vai dar 80, mais 80, menos 5 vezes 8, 5 vezes 8, 5 vezes 8 acho que é 40, né? 5 vezes 8, 40, então dá menos 40t². Isso dividido por 4t² mais 16 ao quadrado. A pessoa precisa desenvolver esse termo aqui embaixo? Não, só se você quiser. Não precisa não, porque a gente já tem o valor do t que a gente vai usar. Então, menos 20t² menos 40t² vai dar menos 20t². Né? Mais 80 dividido por 4t² mais 16 ao quadrado. Esse é o nosso S'. O que eu falei no slide anterior? Que a velocidade é igual à derivada do espaço em relação ao tempo. Bom, ds dt é o mesmo que o S'. Né? Então tá aí, a velocidade da partícula, eu vou deixar vocês terminarem essa questão. A velocidade é dada por, olha ali, 20 menos 20t² mais 80t, mais 80, perdão,
dividido por 4t ao quadrado mais 16 elevado ao quadrado. Essa é a expressão da velocidade. O que ele quer que a gente faça na questão? Vou voltar rapidinho. Ele quer que a gente encontre qual a velocidade da partícula 1 minuto após. Essa eu sei fazer. É só pegar, calcular o V de 1. Isso vai dar menos 20 vezes 1 ao quadrado, mais 80, dividido por 4 vezes 1 ao quadrado, mais 16 ao quadrado. Então aqui menos 20 mais 80 vai dar 60. Então o V de 1 em cima vai dar 60. Embaixo, 4 vezes 1, 4, 4 mais 16, 20. 20 ao quadrado. 20 ao quadrado é 400. Então a velocidade em 1 é 60 dividido por 400. Que resposta, que unidade que a gente daria para isso aqui? Ó, o tempo está em minutos, o espaço está em metros. Então a gente está calculando metros por minutos, ok? Então isso aqui 60 sobre 400 metros por minutos. Tranquilo? O outro é só fazer, a diferença é que no outro você vai trocar o tempo por 2 e no outro o tempo por 4. E aí provavelmente isso aqui vai dar negativo. A interpretação do sinal negativo é que a partícula ela foi, mudou o sentido e voltou. Tá bom? Isso é porque isso a velocidade fica negativa. Um outro probleminha de aplicação de derivada para a gente encerrar é uma empresa produz um produto com custo mensal dado por Cx igual a x ao cubo sobre 3 menos 2x ao quadrado mais 10x mais 20. Cada unidade de produto é vendida por $31, eu acho. Qual a quantidade que deve ser produzida e vendida para dar o máximo lucro da empresa? Máximo lucro. Bom, o que a gente precisa fazer para resolver esse problema? A gente tem a função. A questão de máximo e mínimo em derivadas é o seguinte: você tem uma função. Essa função tem esse comportamento aqui. Veja, se essa função, dentro desse intervalo, ela tem esse ponto aqui como máximo, o que a gente faz? Nesse ponto onde ela assume o máximo valor, a gente calcula a derivada dela. A derivada dela é a representação dessa reta tangente. Então eu preciso encontrar esse ponto aqui. Esse aqui seria a quantidade de produto vendido e esse aqui seria o lucro máximo em cima dessa reta tangente, exatamente nesse ponto de máximo da função. Então, para esse exercício, a gente precisa derivar, pegar a sua derivada igualar a zero e encontrar esses pontos de máximos, ou seja, as raízes dessa função. Então, eu tenho ali ó, o C, que é dado por x ao cubo sobre 3 menos 2x ao quadrado mais 10x mais 20. Eu vou derivar esse C para me achar o ponto da reta tangente. Isso é igual a 3x ao quadrado dividido por 3. Vai dar só x ao quadrado. Menos 2x ao quadrado. Menos 4x. Mais 10x. Mais 10. Mais 20. Derivada de 20 é zero. Próximo passo, pega essa derivada igual a zero para você achar os pontos de máximos e de mínimos. Então, x ao quadrado menos 4x mais 10 igual a zero. Vamos calcular as raízes. Delta igual 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16, menos 4ac. Menos 4ac vai ficar menos 4 mais... Menos 4 mais... Uai, não tem raiz. Estranho, acho que tem um erro aqui, pessoal. Essa função deve ser menos. Aqui eu acho que acredito ser menos. Eu devo ter errado na hora de passar para o slide. Mas enfim, se fosse menos, dava 40, 40, 56. De todo jeito não vai dar. Pessoal, eu acho que essa questão eu errei alguma coisa.
porque ela não pode ter delta negativo. Se ela tiver delta negativo, a gente não tem raízes. Se a gente não tem raízes, a gente não assume ponto de máximo. Tá? Vou pedir desculpa para vocês, porque eu peguei a lista e ainda não resolvi, mas eu acredito que essa questão deva ter algum erro. Realmente. Medida para dar o lucro máximo da empresa. Se a gente continuasse aqui, ó, 4 ao quadrado dá 16, menos 4AC, vai dar menos 40. 16 menos 40 dá menos 34, né? Então, assim, o delta é negativo, menos alguma coisa. Então, não tem raiz. Pessoal, cancela essa questão, por favor, tá bom? Cancela essa questão. Vou resolver outra aqui com vocês. Essa eu não quero resolver, já fizemos. Essa aqui é uma questão bacana. Aquela do lucro lá, eu vou ver qual erro que ela tem. E aí eu coloco para vocês uma questão, algumas questões falando de lucro máximo de empresa na aplicação de derivada, me perdoe. Esse exercício é um exercício muito bom, exercício da apostila, fala sobre aplicações de derivada. Ele fala assim, uma escada de 10 metros está apoiada numa parede vertical. Em certo instante, a extremidade inferior da escada se encontra a 6 metros da parede, escorregando com uma velocidade de 80 cm por segundo. Com que velocidade escorrega o topo da escada na parede naquele instante? Então ele está dizendo que aqui, esse ponto aqui, existe uma velocidade. Tá? Essa velocidade, ela nada mais é do que ΔX sobre ΔT. E aí ele quer saber essa velocidade em X. Essa velocidade em Y aqui, ele quer saber quanto seria o ΔY em relação ao ΔT. Isso seria a velocidade em Y nesse dado instante. No momento que ele quer saber, essa velocidade aqui ele nos deu, que é de 80 centímetros por segundo. A gente pode colocar 0,8 metros por segundo, ok? E ele quer calcular essa distância aqui, ele fala que é 6 metros nesse instante. Quanto vale a velocidade aqui, nesse dado momento? O tamanho da escada não muda, né? Esse ponto da escada vai descendo e o pé da escada vai até que ela chegue no chão. Então aqui cabe também usar Pitágoras, né? X ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 10 ao quadrado. Posso usar Pitágoras nesse exercício. Então, eu coloquei a resolução para nós. Então, ó, o dx dy, como eu disse, 0,8 metros por segundo. Eu quero saber o dy dt no momento em que a base da escada está a 6 metros. Usando Pitágoras, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 100. Interessante pensar isso aqui, ó. O x e o y, eles dependem do tempo. Então eu tenho que fazer derivadas de funções implícitas. Eu preciso derivar essa expressão. A derivada dessa expressão é 2x, mas o x depende do tempo, então eu preciso derivar o x em relação ao tempo. Eu ficaria dx dt. E o y a mesma coisa, então ficaria mais 2y vezes dy dt. Isso é igual a 100. Não, perdão, isso aqui é igual a 0. 100 é a derivada de 100 daria 0. Então, quando uma função ela depende de outra, a gente precisa aplicar essa regra de derivação de função composta. E daqui agora, o que eu quero? Eu quero achar o dy. É matemática simples, você vai isolar esse dy aqui. Então vai ficar dy dt igual a menos x sobre y dx dt. Se você conhece o x, você conhece o y. Se você voltar aqui nessa função da escada, se eu aplicar Pitágoras, 6 ao quadrado mais y ao quadrado igual a 10 ao quadrado. Daqui eu tiro que o y vale 8. Então, nesse exato momento, quando aqui for 6, aqui vai ser 8. Que é nesse momento que ele quer que a gente encontre o valor dessa expressão. Então, eu tenho x, eu tenho y, 6 oitavos. O dx dy é 0,8. 0,8 é 8 sobre 10, e aí eu encontro menos 3 quintos, né, que é menos 0,6. Interessante porque que é negativo, né? A gente adotou isso aqui referência positiva,
isso aqui referência positiva e a nossa escada está nesse sentido de velocidade negativa. Então, pessoal, acho assim, deu para a gente falar um pouquinho sobre alguns exercícios específicos de cada um dos assuntos que foram cobrados aí durante esse semestre. Eu entendo as dificuldades de vocês, são muitas, mas eu quero tranquilizá-los. A prova não será diferente desses exercícios que aqui eu comentei com vocês, o nível será o mesmo, tá? As aplicações, os exercícios de limite, tudo que a gente vem fazendo aí ao longo do tempo, os exercícios que vocês resolveram. E essa semana agora que antecede a prova, né? A gente então fica aí à disposição de vocês. Eu vou tentar a possibilidade de semana que vem marcar um dia à noite para a gente tentar fazer a web. Mas no sábado ficou um pouco complicado para a gente marcar essa web. Por isso que eu pensei em marcar essa aula para fazer esse comentário com vocês, resolver esse exercício. Em relação àquela questão lá do custo, eu vou ver a questão, eu vou colocar umas 3 ou 4 questões, umas 5 questões de aplicações de derivadas, já com a solução, para vocês verem o passo a passo. Tá bom? Um grande abraço, a gente fica por aqui e até mais. Um abraço a todos e podem